Por que tudo está tão esotérico? A imagem que está aqui é uma visão sobre o misticismo e esoterismo nos filmes, músicas, artes e moda, e as evidências e os motivos do envolvimento do governo americano em Hollywood e na indústria da música. Então, o que é fascinante, como diz o Arnold Schwarzenegger, mas acho que em alemão é Schwarzenegger, né? O que é fascinante é que as pessoas em Washington preferem passar algum tempo em Hollywood. E as pessoas em Hollywood preferem passar algum tempo em Washington. Por que será? E por que será que ele casou exatamente com a Maria Shriver? Mas ela é o quê? Ela é uma Kennedy. E separou em 2012 devido aos problemas eternos que ocorrem entre essa turma, que é o caso dela, que é o probleminha em que eles têm relacionamentos múltiplos, né? Não é à toa, pessoal, que estão tentando fazer isso agora. Eu vou chegar nisso mais para frente desse webinário. Nós vamos tocar nessa questão dos relacionamentos abertos do século XXI, que tem a ver com essa turma, né? Quem está por detrás dessa turma? Então, a religião que está por detrás deles não é aquela que eles falam que eles são, que eles mostram. Nós somos isso ou aquilo, né? A religião dessa turma é outra, que eu contei com detalhes no curso A Chave da Verdade. Então, quem quer entender essa religião, da onde ela surgiu, como ela se formou, que grupos historicamente são esses que surgiram no século XVI e se juntaram, né, 16 e 17, e daí para diante, quando a coisa realmente ficou forte, foi o século XIX, fez com que essa união implantasse um sistema oculto por detrás. Então, nós vamos falar isso nos próximos webinários em detalhes sobre um ângulo, porque cada webinário eu te dou um ângulo. Eu não conto tudo de novo, tá? Você que me acompanha, você sabe que não dá para eu jogar o banco de dados que eu tenho em um webinário só. Então, eu te dou ângulos. Então, nesse próximo webinário, ou nesse próximo ou no outro, eu vou olhando que encaixa, nós vamos ver essa outra face dessa religião que está por detrás. E não é uma religião verdadeira, é um jogo religioso. Veja bem, a humanidade não foi dominada e usada como uma bola de futebol, né, ou uma chutada o tempo todo, ou uma bola de ping-pong, ou tênis, escolha a bolinha que você quiser, mas a humanidade está em todas elas, sendo raquetada de um lado para o outro, porque ela tinha uma religião. E sim, porque as religiões são usadas, criadas, formatadas e ajustadas especificamente, maiormente, as abraâmicas, tá? Para que as pessoas fiquem dominadas num padrão, se submetam, se entreguem a algo que se diz superior, mas que não é nada diferente do que eles aqui na Terra. Então, esse jogo de dominação, de submissão, né, de manter as pessoas num estado de medo, opressão, alucinatório, devedor eterno, é um jogo fantástico. Então, há vários jogos sendo feitos em paralelo disso. E há o sistema oculto, diferentemente daquele que você enxerga. É por isso que eu coloquei aqui essa foto que eu achei dele, né, do Arnold. I'll be back. Eu coloquei exatamente essa imagem que eu achei perfeita, porque ele quer ser isso que está aqui, né? Um Sol Invictus, mas não conseguiu porque ele não é americano, mas o seu filho ou seus descendentes vão conseguir. Por isso ele casou com uma Kennedy. A Maria Shriver é uma Kennedy, porque aos descendentes das linhagens sanguíneas, e os Kennedy fazem parte disso, que pertencem às famílias escolhidas, historicamente, que se casavam entre eles, tudo isso eu conto no curso e mostro, né? As misturas principais e as linhagens principais que geraram esses que
aparecem então, como eu costumo dizer, tão fofos na sua frente, querendo te ajudar, te salvar, cuidar da humanidade, se dizendo eleito, escolhido, né? Essas são outras palavrinhas da pegadinha, onde as pessoas caem. O eleito, o escolhido e etc. Então as pessoas vão caindo sempre, porque elas vão procurando sempre o tal do negócio lá fora, o tal do cara lá fora, que me salve, que me dê e que me coloque numa situação gostosa. Mas eu fico quietinho aqui, não faço esforço por nada, faço o mínimo esforço. É a lei do mínimo esforço do sentido inverso, que a lei do mínimo esforço tem um sentido correto, mas este é a lei do mínimo esforço no sentido inverso, né? E deixa que os outros, então, se apoderem de você e você vai caindo no joguinho deles. Então, o que você tem aqui com o Schwarzenegger, a carinha dela, eu botei essa foto que eu achei o máximo, foi quando ele traiu ela. Bom, dentro dessa turma, eles traem direto, porque não existe casamento casto, existe um jogo de união apenas para criar descendentes para a linhagem. Todos esses que você vê da realeza, com aquelas histórias, não, Harry escolheu a Meghan, não, o William casou com a Kate, não, mas a Kate era uma rapariga, como diz os portugueses da classe média, não, a Kate é uma descendente dos Rothschild, é uma Goldsmith, a mãe dela é Goldsmith, né? O casamento deles foi acertado quando eles eram crianças. Então, o jogo que foi mostrado para você é que o jogo é o jogo que você acreditou. Mas esse casamento já estava acertado faz tempo, tá? Então, tudo isso é o jogo no qual as pessoas caem, acham romântico hoje, uma série de colocações, e é tudo manipulação. E eles todos têm esse padrão, que é o que está acontecendo agora, né? Com o filho do meio da rainha Elizabeth, né? Segunda, que apareceu no escândalo danado, junto com aquilo que eu vou mostrar aqui mais para o final desse webinário, mostrando aspectos que estão totalmente ligados com Hollywood, que é essa questão literalmente, do bacanal, da pedofilia, da dominação por um sistema de domínio sexual e perversão completa, que é o padrão daquilo que é a verdadeira religião desses seres. Mesmo que pela frente eles apareçam tão fofos, tão lindos, né? O Andrew tão bonito, meu Deus, como ele era bonito, quando ele era jovem, né? E por detrás é aquela tristeza toda. Então a escada do sucesso em Hollywood geralmente é um assessor de imprensa, ator, diretor, produtor e líder. E você é uma estrela se dormir com cada um deles nessa ordem. Bruto, mas é verdade, disse Hedy Lamarr, que é essa linda aqui, ó, também peguei essa imagem, porque essa imagem tem a ver, né, com os misticismos dessa turma do passado, da humanidade, que vem até hoje, que eu conto no curso A Verdadeira História da Humanidade. Logo no primeiro módulo já faz sentido quem assistiu enxergar Hedy Lamarr, que era um rostinho à la Elizabeth Taylor, ela é um pouco mais velha do que a Elizabeth Taylor, né, mas um rostinho tipo Elizabeth Taylor. Em Hollywood, a virtude de uma garota é muito menos importante do que seu penteado. Marilyn Monroe, ela que bem o diga. E aqui, Matthew Alford e Tom Secker, nós vamos usar bastante o livro deles, diz: recentemente adquirimos 4.000 novas páginas de documentos do Pentágono e da CIA, por meio da Lei da Liberdade de Informação. Nós temos umas pegadinhas aqui que nós vamos discutir, tá? Calma, que tem dois lados, né? Pela primeira vez, esses documentos demonstraram que o governo dos Estados Unidos trabalhou nos bastidores de mais de 800 grandes filmes e mais de 1.000 títulos de TV. O envolvimento do governo americano, dos Estados Unidos, da América do Norte, também inclui o roteiro, reescreve alguns dos maiores e mais populares filmes, incluindo James Bond, a franquia Transformers e filmes do universo cinematográficos da Marvel e da DC. Nossa, eu tive um problema para selecionar o que eu ia pôr aqui para vocês, porque a coisa é fascinante, porque senão não acabava nunca. Uma influência semelhante exercida sobre a TV,
apoiada pelos militares, que vai do Havaí 5-0, America Got Talent, Oprah, Jay Leno, além de inúmeros documentários da PBS, né, que é um dos que a gente costuma falar, para ciência, PBS é bom, History Channel, o History Channel é confiável, né, e BBC, entre outros tantos. Então, o Matthew Alford, né, ele tem um currículo interessante. Ele é professor da Universidade de Bath, na Inglaterra. Lembra, Elaine Fernandes, que está aqui bem paradinha na tela do Facebook? Nós fomos juntas lá, Elaine. Rosângela. Nós estivemos lá, Maria de Fátima, em Bath, onde tem até os banhos romanos, né? Uma cidade lindíssima em Bath, onde os banhos romanos, onde a legião era a segunda legião, né? Onde aquele que se conta a história do gladiador, teoricamente, o personagem pertencia a essa segunda legião daquele banho romano que nós estivemos em Bath. Lindíssima cidade. Então, só para dar uma ilustração aqui, então, ele é professor da Universidade de Bath, na Inglaterra. Sua tese de doutorado aplicou o modelo de propaganda de Ed Herman e Noam Chomsky, já vamos chamar a atenção, à indústria cinematográfica contemporânea de Hollywood. O que eu fiz? Porque, obviamente, que esse professor tem uma tendência de esquerda, né? O Chomsky diz, não sou mais de esquerda, porque não sei o que, mas ele todinho, o discurso, as coisas que ele fala, tá tudo, continua sendo uma visão de esquerda, né? Embora ele tenha algumas noções boas em outros aspectos. Então, seu primeiro livro, Real Power, Hollywood Cinema and American Supremacy, em 2010. Em 2014, o Dr. Alford produziu um documentário de sua pesquisa, e o escritor sem mãos, que estreou Hot Docs, Documentos Quentes, em Toronto, e ganhou o tableta de honra no Amar Popular Film Festival em Teherã. Agora chama atenção, onde ele ganhou o prêmio dele? Ele ganhou em um festival em Teherã. Teherã é esquerda. A relação dele, a referência dele é Chomsky. Mas agora vocês vão ver a gracinha. Vamos lá. Qual que é a graça? Quando você não tem conhecimento profundo da ilusão entre esquerda e direita, você pega esse livro aqui e acha tudo fofo. Porque o autor é fofo. Fofo. Ou seja, ele tá aí. Alguém disse pra ele, cara, eu vou dar um jeito. Vocês vão catar os documentos. Foi esse Tom Secker aqui, ó. Ele grudou no professor fofo, que já tinha uma cara de esquerda, e disse pra ele que ele, esse Tom Secker aqui, tinha conseguido os documentos, né, que estavam presos, segredo. E de repente, pela lei, que agora é a lei que tem que liberar as coisas, né, que estão ocultas, esses documentos forçadamente foram retirados do governo e colocados à disposição do público. Só que não todo o público. Veio um historiador fofo que recebeu o direito de ficar com esses documentos. E esse historiador soltou alguns pacotinhos de documentos para aqueles que queriam falar alguma coisa. Então vai soltar o documento para quem? Hollywood é totalmente esquerda, pessoal. O que é esquerda neste caminho que eu estou falando? Para, pensa, desvincula. Essa esquerda é subversão. É o trabalho de transformar a sua cabeça em outra coisa. Não importa que coisa seja, desde que leve a uma perdição completa, a uma submissão completa, a uma cegueira irrestrita e uma implantação de memórias absurdas e ridículas. Tá? Isso é o que Hollywood faz. Então, Hollywood é até a cidade é assim, né? Totalmente preparada para a subversão das pessoas. Eles trabalham para esse governo que está por detrás, que tem um processo místico, filosófico, religioso por detrás, mas que pela frente
faz gaúcha, pela frente, é pro Marcos, isso aí é lá de Santa Catarina, se apresenta de uma outra forma, um jeito legal, que se importa com todo mundo, etc. Né? Então, aquilo que você vê parecendo que é o correto é uma manipulação. Aquilo que você vê nas ONGs, organizações não governamentais, né? Essas ONGs trabalham para desconstruir a sua cabeça, a sua memória, a sua capacidade de pensar e te levar sempre numa direção de nós, we the people, nós o povo, né? Quando dizia o Reagan, we the people, nós o povo, sempre num coletivismo, num condicionamento de massa. E esse condicionamento de massa leva a boiada, as ovelhas, penduradas numa correntinha para o matadouro, tá? Então, quando a pessoa não pensa, ela pega esse livro e ela fala, nossa, tal, e não pega o que tem por detrás, porque não tem como você não pegar o que tem por detrás se você tem informação. Então, eu peguei esses livros que eu tô aqui, vou mostrar esse é o primeiro, porque todos eles foram preparados para dizer o que eles disseram, liberando as informações que eles liberaram, para parecer para você um uou! Mas esse uou é para você cair onde eles querem. Então vamos juntos para você entender isso. Aqui é o segundo livro, que é desse outro fofo. Veja bem como ele é fofo. David L. Robb é um jornalista freelancer premiado. Pronto, falou premiado, você pode ter certeza que se foi premiado, indicado para o prêmio Pulitzer. Ah, agora você tenha mais certeza ainda. Só tem um jeito de alguém ganhar. Um Oscar, um prêmio Nobel, um prêmio Pulitzer ou qualquer coisa. Se eles fizerem o serviço que eles querem, tá? Não tem outra forma. Todos os que ganham esses negócios são expostos na mídia, são os famosões, todos os que têm lá, os hotspots, né, as luzes em cima deles, todos servem ao sistema em um grau de consciência menor ou em grau de consciência total. Porque alguns são úteis mesmo. Alguns são que chama-se de, não educadamente, de idiotas úteis, né? Alguns são idiotas úteis, outros são espertalhões, outros são os articuladores claros e conscientes da coisa. Tá? Então o trabalho dele tem sido destaque no Daily Variety, no Hollywood Reporter, no Los Angeles Weekly, no Los Angeles Daily News, e etc. No New York Times, no Washington Post. O cara né? O cara é o cara, tá? E ele fez um livro que, se você olhar as informações do Operação Hollywood e do National Security Cinema, você tem exatamente os mesmos dados. Então, para que precisava de dois para escrever o negócio? Eu fui bater no livro, bate 100%. Quer dizer, daquele banco de dados gigante, os caras não tiveram a criatividade de tirar algo de diferente. Os caras falaram a mesma coisa. Vai dizer que não são primos. Com certeza fazem parte da mesma family. Com certeza. Vocês vão entender essa história da family mais tarde, no outro webinar. Então, o conteúdo, aqui mais um, Real Power, mas é só uma capa diferente. O conteúdo do cinema e da televisão é direta, regularmente, secretamente determinado pelo governo dos Estados Unidos. Isso que é uma democracia, uma república, né, democrática, né? E é assim, o povo americano é livre. Ele é livre para escolher dentro daquilo que lhe dão para escolher, que é aquilo que eles querem. Aqui também não é diferente. A ilusão de votar, a ilusão de escolher alguém, a ilusão de ser livre, é só uma ilusão. Já falei a palavra. Porque você vai fazer aquilo que eles querem.
né? Mesmo o cara não foi eleito por um grande, né, valor de campanha, o cara foi eleito pelo WhatsApp, né? Jesus, você tem que assistir o filme lá que mostra a história da Cambridge Analytica, né? Onde mostra esse escândalo do Facebook e como eles dominam você com os dados, né? Então não tem como hoje não ter alguma coisa onde você vai cair direto no banco de dados deles e você vai receber a informação via internet, via onde for. Televisão é um bombardeamento genérico, na internet está começando a ser o funil. É específico dentro daquilo que você quer. Tá? Portanto, tudo é liderado pela CIA e pelo Pentágono. Então o povo está vendo um filminho achando que os diretores e os escritores, roteiristas fizeram uma coisa que é livre e porque eles quiseram. Você vai ver que não é. Eu ficaria até amanhã mostrando para você e provando para você isso. Todos os livros que vão parar no best-seller, todos os livros são de autores que interessam ao sistema e que a maioria deles recebeu na orelha. Escreve sobre isso. Receberam até o roteiro do que eles têm que escrever. Tá? É bem desse jeito. E não é agora, gente. Isso já é desde a época do Shakespeare, que nunca escreveu nada daquilo que ele, William Shakespeare, né, disse que escreveu. Então isso é muito antigo. É um padrão muito antigo, aonde se coloca na mão de certas pessoas e científica, literária, política, econômica, aquilo que os que estão por detrás querem que seja feito. Aí vai o laranjão e vai lá. Isso, George Orwell, como diz bem aí a Elaine, exatamente. Mais visível desde a década de 80, identificamos como um gênero distinto aquilo que se chama de cinema de segurança nacional. Aqueles filmes onde o exército salva tudo, né? Onde tem os heróis que salvam o presidente de ser atacado ou salvam o planeta de um ataque específico. Então, filmes que seguem histórias oficiais de autosserviço pro americano, né? E exaltam a justiça da política externa dos Estados Unidos. Então, a realidade de uma máquina de relações públicas militar, extensa na indústria do entretenimento, só se tornou aparente para nós, como pesquisadores de longa data nesse campo, muito recentemente. Ó, todas as frases que aqui estão, tudo é dos livros, tá? A minha opinião está sobre as frases, ok? Quando olhamos pela primeira vez para a relação entre política e filmes em torno da virada do século XXI, aceitamos a opinião consensual de que um pequeno escritório do Pentágono havia ajudado a produzir cerca de 200 filmes em toda a história da mídia moderna. Quão ignorantes nós éramos, professor, the best. Mais apropriadamente, como havíamos sido enganados por aqueles que procuravam obstruir o vazamento de roteiros censurados ou discussões sobre eles, como veremos. Aos poucos ficou claro para nós que a relação entre o governo dos Estados Unidos e Hollywood ou melhor, sempre foi mais política do que reconhecida. Aqueles que gostam de e podem, né, ler em inglês ou peguem o Google Tradutor, só buscar esse artigo, que é o artigo do professor de Bass. Eu busquei o que ele tinha, as publicações dele. Eu sempre vou atrás do fulano e vou atrás da vida dele, vou atrás daquilo que ele escreveu. Eu sempre faço um trabalho profundamente investigativo. E ao ler esse artigo, que é o artigo de várias páginas, você vê já de cara, né, a tendência dele, claro, ele já falou que ele estava Chomsky e tal, de ter uma visão específica, que é o que eu já falei, tá? Aí em 2018, agora veja, eu vou falar do filme Pantera Negra. Vocês precisam tirar o seu lado sensorial, dos apegos à emoção sensorial,
e utilizar a mente lógica no que eu vou falar. Tirem o ego, subam acima do aspecto do que está aí, olhem de cima para baixo para entender o que eu vou falar. Porque senão você vai ser exatamente o fruto daquilo que eu acabei de mencionar, o resultado da subversão, da dominação e da enganação que é plantada na cabeça das pessoas, tá? Então vamos lá. Em 2018, cineastas e escritores de TV tinham muito em mente, mas uma das preocupações duradouras, tanto para artistas como para o público, era a necessidade de descobrir e se apegar a uma identidade. Então, isso é o que se está fazendo com a população mundial. Vocês perceberam que os atores, as atrizes já não são mais loiros? É praticamente proibido loiro de olho azul em propaganda, em fotos. Existe todo um bulário entregue às agências de marketing de grande porte, médio porte, para que seja seguido um bulário de símbolos que têm que ser inseridos de forma clara ou sutil. Toda essa simbologia que está sendo introduzida nas propagandas está no curso A Chave da Verdade, tá? Então, vão lá no curso A Chave da Verdade e vocês vão ver essa simbologia toda que está sendo inserida para criar uma aceitação totalmente cega, condicionada, quando eles implantarem uma nova ordem com essa simbologia toda, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que está sendo feita desde a Primeira Guerra Mundial é a eliminação do padrão europeu do mundo. Eles, abrir aspas, fechar aspas, se manterão no padrão europeu, mas estão criando uma fusão forçada, obrigada. Não é uma coisa coerente, não é uma coisa harmoniosa, né? Por isso ONGs estão pegando os refugiados, né? E inserindo na Europa, distribuindo pelo mundo inteiro, para que haja uma mudança no padrão populacional e voltemos ao que era nos primórdios dos tempos, que eu contei exatamente na criação do homem pós-dilúvio, no primeiro módulo 1 do curso, A Verdadeira História da Humanidade. É muito importante você abrir os olhos, tá? Que nós não estamos falando aqui no nível básico do que você enxerga, nós estamos falando aqui a nível de uma coisa que é uma manipulação para um condicionamento aonde, então, aqueles que sempre foram mantidos obrigatoriamente, foram mantidos porque eles mantiveram países em condições subhumanas. Isso é a verdade. Então, uma África não evoluiu o que deveria porque há um interesse disso. O Brasil não evoluiu o que deveria porque há um interesse para isso. A América Central é mantida do jeito que é porque há um interesse para isso. Então, ao invés de gastar-se o dinheiro que eles gastam na subversão e na contra-informação, na desinformação e na manipulação de guerrilhas, de narcotráfico, etc., eles gastam, em vez de gastar nisso, colocassem o dinheiro para a recuperação de países. Você já fez as contas e levantou o dinheiro que está sendo usado em ONGs, né, para levar esse monte de refugiados, tanto do México para os Estados Unidos, América Central, como da África e países Índia, Paquistão, etc., para a Europa e por aí vai, e islâmicos e sírios é o de menos. Os sírios são os menos, né? Por sinal, que tem uma guerra lá, acabou com o país, são os menos. Que mais tem são outros. Então, se você raciocinar sobre tudo isso e pegar os bancos de dados verdadeiros, você vai ver que o dinheiro se gasta para destruir, arrasar, e para empurrar esse pessoal para fora dos seus lugares.
Então existe um plano. E esse plano não é todo mundo junto cantando, somos todos felizes e harmoniosos. Não, esse não é o plano. O plano é outro, tá? E é bom você acordar, e isso eu explico nos cursos. Portanto, existe o que eu chamo de falso, mentiroso, desinformador, ilusório. O ilusório é estamos fazendo algo de bem por aqueles que têm menos. Esse é o ilusório. A verdade é, eu estou te usando e vou continuar te usando da mesma maneira que eu te usei. E você vai continuar do mesmo jeito, só parecendo que algo vai melhorar. Algo talvez melhore em algumas instâncias, mas depois vai piorar de novo, porque eu vou te usar. E como eu vou te usar, eu conto também nos cursos, tá? Então, o que é a ilusão? O que foi feito nos anos 60, a Ilane me deu uma ideia aqui, o que foi feito nos anos 60, 70, que é da era de Aquários, que eu conto, né, no curso A Chave da Verdade, aquela manipulação do Instituto Tavistock, junto com o CIA, junto com grupos que articularam transformar uma população, parte da população em fora da realidade. Então entraram com drogas, entraram com a liberdade total, repara no que estou fazendo agora. Entraram com drogas, entraram com a liberdade total, ai, não quero saber nada, mamãe manda dinheiro pra mim, mas eu não trabalho, papai é chato, mas me manda dinheiro pra mim, que eu quero gastar, viver aqui no, né, Woodstock, né, mas eu não trabalho, manda dinheiro pra mim, meu pai é chato, que você não faz ideia, meu pai, manda mais dinheiro que eu quero mais droga, mas, fiz um filho também, então, mãe, cuida o filho pra mim, que eu vou continuar aqui, Woodstock, droga, né. Então, isso aí é destruição da consciência, destruição do ser. E essa geração era de Aquários foi introdutória para esse monte de filosofias New Age, religiões New Age, condicionamentos New Age de gurus, de seitas, do povo que fala, eu sou espiritualista e foge da realidade. Então, assim, está sendo criado um meio paralelo. Aquilo que foi criado nos anos 60, 70, está sendo feito agora. Repara a moda, repara a roupa, repara as cores, repara os padrões. As drogas vão ser liberadas gradualmente, estão indo para cima dos chefes e cartéis, porque eles não são mais necessários. Tudo isso vai ser modificado para de novo criar um novo condicionamento, Aquarius, que eu contei no... todo mundo cantando Aquarius, né? Todo mundo fora da realidade de novo, sonhando com uma coisa que não é verdade, fugindo dessa realidade. Então, qual que é o lado bonito do filme Pantera Negra, que tudo tem sempre dois lados? É dizer que todos nós temos condição de fazer a mesma coisa. É óbvio. Todos nós, seres humanos, temos condição de fazer a mesma coisa, desde que nos seja dada a condição básica de existência e que a liberdade de ação nos seja dada. A diferença entre chegar lá ou não será do ser humano, aquele que se esforça para chegar lá. Então é um processo meritocrata. Mas o que está sendo criado agora é um estado ilusório de que nós chegamos lá e não chegaram. Estão te enganando de novo, tá? Para fazer você entrar em choque de novo. E tua vida não vai mudar por causa disso. Mas você vai entrar em choque. Então é mais ou menos católicos versus protestantes entrando em ação, tá? Então agora que você entendeu esse panorama, mesmo que te falte, se você não é meu aluno do curso, a verdadeira história da humanidade, do curso da Chave da Verdade, e se tivesse feito na sequência a Chave do Universo, que eu acabei de entregar esse curso, você estaria com todo o raciocínio, a sua mente estaria bombando agora, comigo falando isso. E você estaria fazendo assim com a cabeça, porque você, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se você não tá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como faz sentido isso que ela tá falando, é porque te falta banco de dados. Mas você pode obter esse banco de dados, tá? Então vamos lá.
O Black Panther, ou Pantera Negra, tornou-se o filme americano de maior bilheteria de 2018. Eu adorei o filme, aliás, eu adorei o ator, achei que escolheram ele com perfeição, adoro a voz dele, como ele fala. Porque é um retrato de super-herói excepcionalmente complexo e estiloso, mas também porque inverte o clichê de elenco de heróis brancos com um ou dois personagens de apoio negros. Veja bem, isso é intencional, né? Pantera Negra rapidamente se tornou mais do que apenas um filme para alguns fãs. Foi um acontecimento cultural. Opa! Aqui, acontecimento cultural. Então, a ideia era criar uma cultura de uma ilusão de superioridade. Veja bem, o erro está na frase. Na humanidade, o problema é essa questão da superioridade, que é a porcaria que surgiu do ego humano e da supressão e da opressão. Não estou falando disso. Estou falando da cultura de colocar uma ilusão, da cultura de um povo que não entendeu, como um todo, né? Que ele tem que exigir do seu governo melhores condições e eleger pessoas que tenham essa questão. Só que, infelizmente, as pessoas que chegam ao poder são os discípulos dos mesmos, porque, aliás, não falta discípulos em lugar nenhum. O que mais tem é discípulos dos mesmos, né? Então, enquanto a humanidade estiver cheia e ofertando discípulos dos mesmos, sem nenhuma falta, então nós vamos continuar na mesma história. Então, ele foi um acontecimento muito esperado. Então, no final de seu fim de semana de abertura, em fevereiro, atletas, atores, comediantes, músicos e fãs negros estavam exibindo cartazes Wakanda Forever. Aliás, gostei bastante desse, né? Que vou te mostrar já. Tratando o sucesso do filme como seu próprio triunfo. Olha a ilusão. Igual futebol. O que acontece com o brasileiro? O brasileiro se sente lá, autoestima baixa, não sei o que lá. Vai no jogo, o seu time ganha. Então, a autoestima do brasileiro, esse é um exemplo, não é só do brasileiro, mas todo mundo é um exemplo, está ligada ao time ganhar. Então, a autoestima do país está ligada ao Brasil vencer a cada 4 anos o campeonato mundial lá. Sei lá como é que chama isso, Copa do Mundo? Que assisto. Que eu não suporto, porque é tudo manipulado, gente, tá? Aí lá vai um motoqueiro simpático passando aí, tá? Tudo manipulado, gente, então não tem como. Então o que nós temos aqui? É o mesmo jogo. É o mesmo jogo do pão e circo. Então vão te dar o quê? O seu gladiador venceu. Se você for rico, meu cavalo de corrida venceu. Nesse caso, meu time de futebol venceu. Se não venceu, se deu algum problema, sai brigando, então o estádio inteiro se mata, as pessoas se matam, né? Passam por cima das outras, porque o time perdeu. Então, esse estado aqui do que está sendo criado é a mesma história, é o mesmo jogo. É um jogo através de um jogo. Então, essa imagem do Wakanda Forever, né? Que é essa questão do braço assim, é a posição osiríaca, tá? Então, você vê ela, inclusive, a irmã dele, né? Que é inteligentíssima, com esses círculos na mão, que tinham N capacidades específicas, cruzados assim. E isso significa 2 universos encontrando um terceiro, no caso dela, né? Ao mesmo tempo, na roupa dela, você tem um V e um A. V e A. Que é, ao mesmo tempo, uma simbologia muito grande aqui, né? Do espaço, do esquadro e o compasso, da própria estrela de Davi. Algo muito além disso, várias coisas que eu contei no curso, que é a chave da verdade. Então, você vai na chave da verdade, você vai entender isso aqui que está em tudo que é filme hoje. E esse X do braço. Não é só a posição osiríaca, que aqui no caso é exatamente o mortuário de Hatshepsut, né? Que é uma faraó. Ela é uma faraó mulher que usurpou o trono e matou o faraó,
que era o Tutmosis II, né? Manteve o Tutmosis III preso e ficou no seu lugar até que Tutmosis III conseguiu fugir e matou a Hatshepsut, mas mesmo assim ela já tinha mandado fazer esse fantástico Ketokiel, né, na frente dele, né? Vou lá de novo agora em outubro, né? Nesse mortuário fantástico no Vale dos Reis. Então, é interessante, inclusive, que ele está no Vale dos Reis, onde estão os túmulos dos homens, e não no das rainhas. Está no Vale dos Reis, e não no Vale das Rainhas. Porque ela colocou a construção do seu mortuário no dos reis, dos faraós homens. Então, a posição osiríaca é a posição da união entre Alto e Baixo Egito, que é o poder central, mas não é só isso. Então, essa explicação toda, inclusive envolvendo a física, eu expliquei não só em outros cursos, mas como também eu dei uma entrada no curso A Chave do Universo, onde eu entrei explicando a realidade física, como ela se manifesta, usei a física para depois entrar na filosofia e no misticismo. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é que estes serão os próximos reis. Só que isso também é uma ilusão, porque eles são brancos. Eles, os que dominam o mundo, essas famílias só se casam entre eles. Então vai ficar igual o que eu falei no módulo 1 do curso, a verdadeira história da humanidade, aonde os reis que recriaram o homem, os deuses, eram brancos e criaram aquilo que está escrito nas tábuas sumerianas, que se chamam o termo que está escrito nas tábuas da antiga Suméria, os cabeça negra, tá? Então, está vendo que nós não estamos evoluindo. Nós estamos voltando a um tempo onde os deuses falsos, autoimpostos, dominarão seus escravos. Isso é tudo um jogo, né? Dona Madonna toda fazendo esse jogo. Então, vamos lá.